Livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das Campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém? Aplaude ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Sente um pouquinho em nome de Jesus. Aleluia. Quem está feliz, dá um glória aí bem alto, a me ouvir. Eu estava louvando aqui, e vocês prestaram atenção que eu parei um pouquinho de ministrar, e eu disse assim: Senhor, agora eu quero ver a expressão dos teus filhos te adorar. Eu quero ver da forma que os seus filhos expressam a sua adoração, o seu louvor e a sua gratidão ao Senhor. E às vezes eu me sinto incomodada, eu já falei isso para vocês, que a adoração ela tem que vir de dentro. A adoração tem que ser uma expressão do seu coração para Ele, que é digno. Adoração é aquilo que você entrega para o Senhor, que é dele, de mais ninguém. Então não tem necessidade da pastora, ou do cantor, ou do levita ficar aqui no altar dizendo: irmãos, levante a sua mão, dê glória a Ele, exalte a Ele. Não tem necessidade disso, porque senão fica algo forçado. E a adoração tem que vir de dentro para fora. A adoração tem que ser aquilo que você entrega ao Senhor. Adoração tem que ser aquilo que habita dentro de você, porque a Bíblia diz que o Senhor Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então a adoração tem que sair de dentro de você. Chegou o momento de culto, 6 horas, coloca o louvor, se enche do Senhor, se esvazia de você mesmo. Passamos o dia todo vendo notícias ruins, passamos o dia todo lembrando de coisas que machucaram o nosso coração. Passamos o dia todo chorando, porque tem pessoas aqui que talvez o dia foi horrível para você, mas o Senhor te trouxe aqui porque há um propósito de Deus na sua vida. Então a adoração é aquilo que sai de dentro. Eu aprendi isso e eu guardei isso no meu coração. Eu não preciso, pastor, ficar dizendo em casa: Carla, adore o Senhor. Não. Todos os dias eu estou adorando, bendizendo, exaltando, porque Ele é o meu Senhor. Ele é digno do nosso louvor. E até tem um irmão aqui na igreja que ele fica até falando com a Miriam, né, irmã? A irmã Miriam, ela passa o dia todo escutando os cultos que já passou. O que é isso, pastora? Ela está se enchendo mais e mais da glória do Senhor, para que quando chegar aqui ela está sensível à voz do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele procura pessoas que estão sensíveis a Ele. Eu costumo dizer, eu já falei para vocês e vou continuar falando. O Senhor, o Espírito Santo, Ele gosta de falar muito comigo quando eu estou limpando a casa. É um mistério, quando eu estou lavando roupa, quando eu estou lavando louça. O Senhor, Ele começa a ministrar no meu coração. E esses dias eu estava colocando umas roupas na máquina para lavar. Para a glória de Deus, eu tenho uma máquina de lavar. Aleluia. Amém? Vocês, marido que está aqui, que está me ouvindo, dê uma máquina de lavar para sua esposa. Que lavar a roupa na mão e passar o dia no tanquinho não é vida. Pense numa coisa ruim que existe. Então, botando as minhas roupas ali na máquina, eu primeiro estava lavando limpando a sala, varrendo. E o Senhor, Ele me diz uma palavra que eu guardei no meu coração e eu vou estar ministrando amanhã no culto de mulheres. E o Senhor me diz uma palavra que eu guardei. Ele diz assim, ó: honra. Eu disse: honra, Senhor, e sim, honra. E eu continuei, porque quando o Espírito Santo quer falar com você,
Ele vem assim meio devagarzinho, para quê? Para que você venha responder a voz do Senhor. E eu comecei a responder, eu comecei a me arrepiar, sentir a presença do Senhor. Eu disse assim: Senhor, fala que a tua serva te ouve. E o Senhor honra. E eu guardei essa palavra no meu coração. E aí eu fui botar umas roupas na máquina para lavar. E o Espírito Santo falou no meu coração. E ele dizia assim: guarde isso. Se você quiser anotar na sua Bíblia, anote aí na sua Bíblia. Pega uma caneta e anote. E o Senhor, ele falava comigo: chegou o tempo de eu arrancar as roupas velhas e colocar roupas novas para a glória de Deus. E eu guardei isso no meu coração. E eu disse assim: Senhor, começa por mim. Que o seu trabalhar, que o seu tratar venha ser primeiro por mim. Arranca, Jesus, todas as roupas velhas e coloque em mim roupas novas. Coloque em mim, Jesus, algo novo, para que através da minha vida eu venha passar algo novo para a tua igreja. E eu guardei isso. E quando foi esses dias, o pastor falou assim: Carla, hoje você é ministra. E eu já estava guardando aquilo no meu coração. E o Senhor começou a falar sobre Abraão. E hoje eu quero falar para vocês sobre 2 homens, 2 propósitos, 2 objetivos e um só coração. Hoje eu quero falar para você de Abraão, um homem que foi escolhido pelo Senhor. Hoje eu quero falar para você também sobre um homem chamado Ló. Um homem que tinha tudo para dar certo, mas através de uma decisão errada, através de uma atitude errada, tudo deu errado na vida de Ló. A Bíblia diz que Abraão era tio de Ló. Ló era filho do seu irmão. E quando o Senhor começa a fazer promessas na vida de Abraão, ele diz o que? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão: tá bom, Senhor. E Deus começou a falar com Abraão. E Abraão saiu. Mas Deus, ele falou o quê? Sai do meio da sua parentela. Só que Abraão, a família de Abraão era grande. Abraão tinha servos, Abraão tinha servas, Abraão tinha pessoas. Depois eu vou mostrar para você. Abraão ganhou muitas almas para o reino de Deus. Então quando Deus falou assim: sai da tua terra. E quando Deus fala sai da tua terra, é porque o Senhor tem algo melhor e algo para entregar para você e para mim. Foi essa frase que o Senhor falou comigo quando ele disse assim: sai de Juazeiro da Bahia e vai para uma cidade chamada São José dos Campos, que lá você vai contemplar a glória do Senhor. E assim eu fiz. Da mesma forma Deus fez com Abraão. Mas em vez de Abraão deixar a família dele, ele traz quem com ele? O seu sobrinho chamado Ló. A palavra de Deus vai nos dizer que ali Ló sai com Abraão e aqueles dois começam a enriquecer. A Bíblia diz que Abraão era rico, Abraão era próspero, Abraão ele vivia a bênção do Senhor, porque a palavra diz que a bênção do Senhor ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Abraão ele vivia a promessa de Deus. Abraão ele vivia a bondade do Senhor, porque Abraão ele estava na posição de servir a um Deus que era dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Abraão sai. Em vez de Abraão deixar o seu sobrinho, Abraão faz o quê, pastor? Abraão leva Ló junto com ele. E sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que quando Deus fala sai, não leva ninguém, para você sair não levar ninguém. Por quê, pastora? Porque infelizmente tem pessoas que só te acompanham para trazer atraso para a sua vida. Tem pessoas que só chegam perto de você para atrasar a sua vida. Entenda. Tem pessoas que vivem debaixo de maldição. Tem pessoas que vivem debaixo da ira do Senhor. O Senhor está irado, porque a pessoa tem vivido uma vida de pecado. A pessoa tem vivido uma vida de iniquidade. Essa não era a vida de Ló. Mas Abraão quis trazer Ló com ele e trouxe Ló para a sua caminhada. Mas a promessa era sobre a vida de Abrão. Aleluia. E assim Abrão saiu. Eu estava falando Abraão, mas Abraão foi depois, era Abrão.
Então Abraão saiu do meio da sua terra, do meio dos seus parentes, do meio da sua parentela, e foi para uma terra que o Senhor queria te dar. E Ló, junto com Abraão, também vai. E chega um tempo que as coisas de Ló começou a crescer muito. Os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar. Eram muito ricos. Então Abraão e Ló, eles tiveram que tomar uma decisão. A Bíblia diz que Abraão, debaixo da promessa do Senhor, Deus lhe diz assim: olha, Abraão, você vai ser abençoado. A sua descendência vai crescer muito, Abraão. Você vai ser um homem próspero. Eu vou te honrar onde você for. Eu vou te exaltar onde você pisar a planta dos seus pés. E a Bíblia diz que eles começaram a ter problemas ali, porque família é assim. Família tem dificuldade. São pensamentos diferentes, são visões diferentes. E a visão de Abraão era totalmente diferente da visão de Ló. E a Bíblia diz que eles começaram a ter uma divergência ali. Abraão olha e diz assim: olha, precisamos tomar uma decisão. Aonde você for, tudo bem, mas eu preciso tomar o rumo da minha vida, você também precisa tomar o seu rumo. Olha para ali. E Ló olhou. E Abraão diz assim: agora você escolhe, ou para lá ou para cá. Onde você for, você escolhe o lugar. Aonde você for, você vai. Aonde você escolher, eu escolho o outro lado e pronto, acabou. Por quê? Porque no coração de Abraão existia uma promessa, existia um projeto, existia um propósito que foi dito pelo próprio Deus. Então Abraão, ele estava debaixo da direção do Senhor. Então não importava se Abraão fosse para uma cidade de miséria, se Abraão fosse para uma cidade bonita, ou se Abraão fosse para uma cidade que ele tinha que começar do zero, não importava. Abraão estava disposto a fazer a vontade do Senhor. E Ló olha para aquelas campinas, ele vê aquele lugar bonito. Ele vê aquela cidade linda, aquela cidade próspera, aquele campo verde, coisa mais linda. Com os seus olhos, ele olha e diz assim: Abraão, eu quero aquele lugar ali. Abraão, tudo bem, você escolheu ali, pois então vai, você escolhe lá. Não importa onde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor, ele sempre vai ser comigo. Abraão, ele não estava apegado em bens materiais. O coração de Abraão não estava nas riquezas desta terra. O coração de Abraão não estava ligado às coisas que ele podia possuir. O coração de Abraão estava ligado nas coisas do Senhor. Ló não. Homens com coração diferente. Um homem debaixo da promessa e um homem esperando o bom desta terra, esperando, como diz o Gustavo, comer o melhor desta terra. O coração de Ló estava nas coisas bonitas, aleluia. O coração de Ló estava nas coisas desta terra, mas o coração de Abraão estava no lugar, estava no coração do Senhor. A Bíblia diz que Ló, ele escolhe o lugar mais bonito, ele olha de longe, e era uma cidade chamada Sodoma. Ele olha e diz assim: nossa, que cidade maravilhosa, que cidade linda e perfeita, eu vou é para lá. E quantos de nós estamos vivendo dessa forma? Quantos de nós estamos vivendo por vista e não por fé? Quantos de nós estamos colocando o coração na beleza das coisas terrenas? Quantos de nós estamos aqui olhando para ali, achando que é legal, então eu vou para lá e saindo sem a direção do Senhor? Abraão estava na direção de Deus. E Ló, pastora? Ló estava com os seus olhos fixos na beleza das coisas terrenas. A Bíblia diz que Ló não sabia. Eu achei linda essa palavra. O Senhor é interessante, o Senhor me mostra a palavra, mas a revelação o Senhor dá para o pastor. E depois ele vai falar um pouco sobre isso. Ló olha, e quando ele vê de longe aquela cidade linda e perfeita,
Sabe o que aquela cidade simbolizava para o Senhor? Aquela cidade era o jardim de Deus. Como assim, pastora? Quando Ló viu de longe, ele viu a cidade por fora, mas a ira de Deus já estava sobre aquele lugar. Interessante que quando Ló olha, ele olha aquela cidade como era antes. Uma cidade que Deus ele tinha prazer, uma cidade que Deus ele se alegrava. Mas o povo daquela cidade começou a se corromper, começou a fazer tudo errado, começou a desagradar o Senhor. Era mulher com mulher, era homem com homem, era uma prostituição terrível, idolatria. Então a ira de Deus estava sobre aquela cidade. Mas mesmo assim Ló quis ir para lá, porque ele olhou com os seus olhos e viu a parte de fora. E é assim que acontece na nossa vida. Olhamos, mas só conseguimos ver por fora. Mas por dentro não conseguimos ver aquilo que está dentro. É igual uma maçã. Às vezes você pega aquela maçã bonita, aquela maçã vermelha, você olha de longe, linda aquela maçã. Mas quando você parte, é uma maçã estragada, é um fruto que você não consegue desfrutar do sabor daquela fruta. Assim aconteceu com Ló. Ló olhou de longe, nossa, que cidade maravilhosa, é para lá que eu quero ir. E assim Ló fez. Mas antes dessa cidade se corromper, essa cidade era uma cidade conhecida como o jardim de Deus. Deus ele tinha prazer naquele povo, Deus ele tinha prazer naquela cidade, mas a iniquidade, o pecado daquele povo subiu tanto às narinas do Senhor, que o Senhor lhe disse: vou matar todo mundo, vou destruir essa cidade que não presta mais para nada. E Ló foi para lá sem saber. Por quê, pastora? Porque nós somos assim. Nós queremos escolher a parte de fora, mas não conhecemos a parte de dentro. E Ló foi. Abraão, tudo bem, você vai para lá? Então tudo bem. E Ló foi morar naquela cidade que aos olhos dele era uma cidade bendita, mas era uma cidade que estava debaixo da ira do Senhor. O tempo se passou. Abraão começou a ser muito abençoado. Sabe por quê? Eram dois homens, dois propósitos e dois corações. Ló com o coração nas coisas terrenas. Ló ele foi seduzido pelos seus olhos. Abraão não. Abraão preferiu ficar com a palavra de Deus. Abraão preferiu ficar com a promessa do Senhor. Quantos têm promessa? Dá um glória a Deus. E às vezes nós queremos trocar a promessa do Senhor por uma cidade bonita. Queremos trocar a promessa do Senhor por um lugar que a gente só vê por fora, mas não conhece como está por dentro. Então, quando a Bíblia diz que quando Ló se aparta de Abraão, o Senhor fala: Abraão, agora eu vou falar para você aquilo que eu tenho para você preparado. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir tomar posse quando a gente se apartar daquilo que está te fazendo mal. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir tomar posse. Tem coisas que o Senhor só vai te revelar quando você conseguir se apartar de coisas, lugares, ambiente, pessoas que tá te trazendo mal, que tá te fazendo mal. Pastora, Ló estava fazendo mal a Abraão? Não, mas Ló não estava ali debaixo daquilo que o Senhor tinha para Abraão. Você viu que quando Ló se aparta de Abraão, aí sim, o Senhor se manifesta para a vida de Abraão e diz assim: olha, agora sim,
eu vou começar a te abençoar. Agora sim eu vou começar a revelar para você aquilo que eu tenho preparado para você. Pois bem, anota no seu caderno, Abraão. Você vai ser pai, você vai ter um filho, você vai ser muito abençoado. E ainda tua mulher, Sarai, aquela que é estéril, ela vai gerar. Aleluia. Porque tem coisas, amados, na nossa vida que nos atrapalham. Eu costumo dizer para os meninos lá em casa: ou vocês é crente de verdade, ou então pega o rumo de vocês. Aqui não. Aqui dentro desta casa, aqui dentro deste lar, só exaltamos a um que é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu sempre digo para os meninos, a gente sempre disse isso: você quer servir ao Senhor, meu filho, tudo bem, fique aqui comigo. Mas se você não quer, infelizmente aqui não é lugar para você. Porque esta casa é uma casa de oração. Este lugar é um lugar de oração. É um lugar que exaltamos e glorificamos ao único que é digno. Então quando Abrão se aparta do seu sobrinho, aí sim, Deus começa a revelar o coração do Senhor para Abrão. Abrão, ele foi um homem que a Bíblia diz, sabe o quê? Sabe como é que a Bíblia chama Abrão? Pai das nações. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. O Senhor chamar você e diz assim: irmã Miriam, você vai ser uma mãe dessa cidade. Miriam, eu vou te levantar como uma mãe de multidões. E agora, hoje, através dessa palavra que eu vim entender, por que Abrão era pai das nações e Sarai era mãe das nações. Então, tudo aquilo que Deus tinha preparado para Abrão estava no coração do Senhor. E o Senhor só revelou a ele quando Abraão se apartou de Ló. Porque Ló, ele conseguiu olhar com os seus olhos, mas ele não conseguia ver o coração de Deus. Abrão não. Abraão, ele quis dizer para Ló assim: olha, Ló, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero coisas aqui da terra. O que eu quero é viver a promessa do Senhor. E assim ele viveu. Os anos se passou. E de repente a ira de Deus veio sobre aquela cidade que Ló estava. Sim. Sabe por quê? Deixa eu te contar algo. Porque como diz vocês, às vezes você entra de gaiato numa família. Às vezes você entra de gaiato em uma casa e só sobra para você. Porque tem lugares que está debaixo de maldição. E você acaba entrando naquele lugar e você acaba sofrendo as consequências da ira do Senhor. Você lembra de Jonas? Jonas, ele estava correndo do Senhor. Ele entra em um navio, paga a sua passagem e tenta fugir do Senhor. E de repente veio uma tempestade muito grande. Aquela tempestade veio sobre aquele navio. E os homens começaram a ficar doidos sem entender. E de repente eles descobriram que a culpa era de Jonas. Então tem pessoas que entram no nosso barco. É só para trazer maldição, meu irmão. É só para trazer contenda. É só para trazer discórdia. É só para trazer ira. É só para trazer falta de paz, briga. Então o que aconteceu? Ló, ele entrou de gaiato numa cidade que estava debaixo da ira de Deus. Mas os olhos de Ló, ele viu a beleza por fora, mas ele não viu a beleza por dentro. Era uma cidade linda, que ele olhou de longe. Opa, é para lá que eu vou. Mas ele não sabia que o Senhor, ele já estava triste com aquela cidade há muito tempo. Então quando a ira de Deus veio sobre aquela cidade, quem que estava lá, pastora? Ló. Entrou de gaiato. Uma decisão errada trouxe consequências gravíssimas na vida daquele homem. Agora você entende por que você está sofrendo hoje? Consequências de decisões que você tomou. Você entrou numa família de gaiato. Você entrou numa cidade de gaiato. Você entrou em um lugar que já estava amaldiçoado. Pessoas que estavam trazendo
tristeza para o coração do Senhor. Pessoas que estavam trazendo tristeza para o coração de Deus. Então você entrou porque você olhou com os seus olhos e você disse assim: opa, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero viver. Mas você não sabia como que estava o pensamento de Deus para com essa pessoa, para com essa família e para com essa cidade. Deixa eu te contar. Agora não que a gente parou. Mas tinha lugares que quando a gente ia fazer culto, irmãos, era um peso tão grande na localidade que a gente passava mal. A gente voltava para casa doente. Os obreiros que andavam com a gente sabem disso. Por quê, pastora? Um lugar que talvez estava pecando contra o Senhor, estava deixando o coração de Deus triste. Então os demônios habitavam, os espíritos malignos estavam tomando conta daquele lugar. Então quando a gente entra com a presença de Deus, a gente sente o peso daquele lugar. Mas Ló não. Ló, ele foi engodado pelo seu próprio pecado, pela sua própria desobediência. E assim que acontece na nossa vida, somos engodados pelo nosso próprio pecado. Somos engordados pelas nossas próprias decisões erradas, pelas nossas atitudes erradas. Olhamos com os nossos olhos carnais e vimos tudo uma beleza. Olhamos com os olhos carnais, porque a Bíblia diz assim, ó: você que é da carne, você discerne as coisas da carne, mas você que é espiritual, você discerne as coisas espirituais. Se talvez Ló fosse espiritual, ele discernia que aquela cidade era uma cidade que era bonita por fora, mas era uma cidade podre por dentro. Era uma cidade que estava debaixo da ira do Senhor. Só que Ló quis ir para lá. Um homem que conhecia o Deus de Israel. Um homem que ouviu os seus pais que Deus era um Deus de milagre. Um homem que ouviu talvez os seus pastores dizendo assim: olha, se converte dos seus maus caminhos, entrega a sua vida ao Senhor e sirva a Ele. Um homem que conhecia a lei, mas mesmo assim foi engodado pela beleza de fora. Houve uma guerra, houve uma confusão naquela cidade. E quem que foi pego por escravo, pastora? Ló. Um homem de Deus, um homem próspero, um homem que guardava a presença de Deus, de repente se tornou escravo. E assim que o mundo faz, tira a gente da presença, da direção do Senhor, da promessa do Senhor, e faz de mim e de você escravo. Ló foi pego como escravo, sim. Acabou o dinheiro, acabou a riqueza, acabou os seus bois, acabou talvez aquilo que ele tinha, não sei que ele tinha muito dinheiro, acabou tudo. Estava dentro de um lugar sendo um escravo. E a Bíblia diz que Abraão ele recebe a notícia, ele diz assim: Abraão, sabe o seu sobrinho Jó? Pois bem, Abraão, ele está preso. Houve uma grande guerra naquela cidade e Ló, ele está sendo escravo. Abraão de repente se coloca na prontidão, de repente Abraão se coloca na posição de um servo do Senhor, esquece tudo o que passou, esquece as confusões, esquece talvez a divergência que teve com o seu sobrinho. Ele prepara homens, servos que ele servia, homens que ele ganhou para o Senhor, homens que acompanhavam ele. Diz assim: agora nós vamos resgatar Ló. E a Bíblia diz que Abraão junta todo mundo, vai naquela cidade amaldiçoada e tira Ló de lá. Pastor, o que é que a senhora quer dizer com isso? Cuidado. Você está olhando com seus olhos, mas você não está conseguindo ver aquilo que o Senhor tem falado com você. Decisões erradas nos traz consequências gravíssimas. Deixamos de viver a promessa do Senhor só porque está demorando para desfrutar de coisas boas desta terra, para desfrutar de coisas que saciam a nossa carne, que matam o desejo da nossa carne, e acabamos
saindo debaixo da promessa do Senhor. Olha aqui para mim. Em qual posição você quer estar hoje? Na posição de Ló ou na posição de Abrão? Na posição de seguir a promessa, de seguir aquilo que o Senhor tinha falado? Ou você quer andar pelo caminho mais fácil? Abraão, ele não se importava se precisasse começar do zero. Abraão não se importou se precisasse conquistar as coisas devagar. Abraão não se preocupou em conquistar as coisas devagarzinho. Parabéns para você que tem tentado, que tem lutado, que às vezes aos seus olhos você fala assim: pastora, eu tenho tentado tanto, mas parece que as coisas não vai, parece que as coisas não andam. Parabéns para você. Você está debaixo da promessa, da direção e da vontade do Senhor. Queremos conseguir as coisas fácil. Queremos conseguir as coisas correndo. Queremos desfrutar de coisas boas sem passar por dificuldade. Queremos desfrutar de coisas que o Senhor tem a nos oferecer sem passar por aflições. Ló, ele esperou, aliás, Ló, ele preferiu o lugar mais fácil. Ló, ele escolheu as coisas bonitas, ele escolheu o campo bom, ele escolheu aquele lugar que era verde, mas dentro daquele lugar era um povo corrompido, que não agradava ao Senhor, que estava prestes a ser consumido pelo Deus de Israel. E às vezes você entra de gaiato no barco, só porque é bonito, só porque tem dinheiro, só porque é legal, você quer estar junto. Só porque aos seus olhos é bom para você, você não quer sair de lá, você insiste em ir para lá. Abrão não. Abrão, ele guardava a promessa de Deus. Abrão, ele guardava. Pastor, Abraão já estava velho, sim. Os anos se passaram. Mas Abraão preferiu esperar o tempo de Deus. Abraão, ele preferiu esperar o momento que o Senhor viesse abençoar. Abraão, ele preferiu a promessa ser concretizada. Quantas pessoas têm prometido algo para você, amados? Quantas pessoas têm prometido coisas boas para você e você está esperando, mas não é promessa de Deus, é promessa do homem. Abraão preferiu ficar com a promessa do Senhor. Então não importa se vai passar 10 anos, 5 anos, não importa. O que importa é se for do Senhor. O que importa é se for dado pelo Senhor. O tempo passa, mas pastor, Abraão ficou tão velhinho, se eu não me engano, Abraão tinha 90 anos, aliás, 90 anos era Sarai. E ele começa a dizer assim: Senhor, olha, deixa eu abrir meu coração para o Senhor. Eu tenho feito tudo direitinho. Eu estou debaixo da sua direção, eu estou debaixo da promessa do Senhor, mas deixa eu te falar algo. Olha, eu não tenho ninguém, eu não tenho um herdeiro. Eu não tenho um filho, Senhor. E só tenho o meu mordomo Eliezer. Quer dizer que então todas as riquezas, tudo que eu tenho vai passar para o meu mordomo, Senhor. Ele começou a desabafar ali diante de Deus. E o Senhor diz assim: Abraão, fique calmo. Aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. Acalma o teu coração, Abraão. Que no tempo certo a tua mulher vai gerar e ela vai dar um filho. E vai ser debaixo da minha direção, da minha promessa e da minha vontade. Então Abraão ele acalmou o seu coração. Abraão ele descansou no Senhor, ele esperou o tempo de Deus. E quando nós esperamos o tempo de Deus, quando nós esperamos a vontade do Senhor, meu irmão, a bênção do Senhor ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante, aleluia. Tu orarás a Ele e Ele vai te responder.
Hoje eu estava falando na rádio sobre oração. A oração, ela é a chave da vitória. A oração é um combustível para nos manter de pé em meio à dificuldade. A oração é o combustível para nos fazer caminhar, para nos fazer vencer a dificuldade. Talvez você parou de orar. Talvez você tenha parado de buscar. Talvez você não consegue mais orar nem quando vai dormir. Talvez você tenha parado uma vida. Você tenha deixado essa vida de oração. E você sabe que quando você ora, que quando você busca, o Senhor, Ele te responde. Porque isso é promessa de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então a oração é a chave. Você acha que Abraão não tinha uma vida com Deus? Você acha que Abraão não estava com os seus olhos, com o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor? Claro que sim. Abraão, ele estava ligado em tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Então, Ló tomou uma decisão errada. E você? Qual a decisão que você vai tomar hoje para se encontrar com o seu Senhor? Qual cidade você vai? Qual lugar você vai colocar os seus pés? Em qual relacionamento você vai entrar? Será que você está vendo com os seus olhos as campinas bonitas, o lugar verde, a beleza da cidade, a beleza da casa, a beleza do ambiente? Porque ser humano é assim. Olhamos com os nossos olhos e queremos possuir aquilo que nós vimos. Você lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. E de repente, em vez de Davi ir para a guerra, onde que Davi estava, pastora? No palácio, olhando com os seus olhos o pecado. Davi, ele estava ali com os seus olhos, olhando aquilo que ele não poderia ver. Esse é o nosso problema. Vivemos por vista. Vivemos por aquilo que nós olhamos. Então, quando você olha, o pastor falou esses dias, você olha com os seus olhos, deseja no seu coração e acaba praticando aquilo que não era para você fazer. Isso aconteceu com Davi. Davi estava no palácio, estava tudo bem. Em vez de Davi ir para a guerra, onde que Davi estava? Sentado, descansando. Sabe, irmãos, não é tempo de descansar. Não é tempo de parar. Não é tempo de observar. É tempo de você usar a armadura do Senhor que Ele te deu e ir para a guerra. Não é tempo de você ficar em casa como meu pai. Minha mãe dizia: Bebel tá doido que o mundo se acabe para ele ir junto no barranco. Porque ele sentava na cadeira e ele cochilava. Então para ele o mundo ia se acabar e ele ia junto. Então Davi, ele estava no palácio só observando o pecado de longe. De repente ele olha e ele vê uma mulher formosa, uma mulher bonita, se banhando, tomando banho. E com os olhos dele, ele vê aquilo que ele não queria ver, aquele que ele não podia ver. Ele vê as campinas bonitas, ele vê o lugar verde, aquela beleza sobrenatural. E ele começa a desejar aquilo. Por quê? Porque nós queremos desejar aquilo que nós vimos. Então a Davi, ele começa a enxergar, começa a olhar. Olha um dia, olha 2 dias, olha mais dias. E de repente Davi não suporta, ele não resiste. O seu olhar, ele não resiste àquela beleza, igual Ló, não resistiu. E acaba pecando contra o Senhor. Olha a vida de Davi. Olha a história do rei Davi. Deus deu muita vitória para ele, pastora. Deu. Nossa, Davi foi um grande rei. Um homem conhecido como para derrubar um gigante com algumas pedrinhas. Um homem conhecido por dar vitória para o povo. Um homem que era segundo o coração de Deus. De repente consumiu o pecado. Pecou contra o seu Senhor. Então aquela beleza que ele viu de longe arrancou
a beleza do Espírito Santo de Deus. Porque o pecado faz isso. Ele faz com que você venha olhar. Depois que você olha, se deseja no seu coração. E quando você deseja no seu coração, você comete, você cai. E quando você cai, a gente olha para você, acabou. Não existe mais o Espírito Santo. Aquele brilho não resplandece. Não é mais aquela mulher fervorosa. Não é aquele homem mais fervoroso, com o coração cheio de fé. Acabou. E quando você peca, quando você comete o pecado, acaba trazendo maldição para a sua vida. E vira o quê, pastora? Escravo do inimigo. Aí o inimigo fica só brincando com você. Ele deixa você, ele pega você de novo, ele fica igual a bola, puf, puf, para lá e para cá, para lá e para cá. Joga para você para lá, joga você para cá. Aí quando não quer mais, deixa você ali. Aí coloca uma depressão ali, depois uma tristeza. Aí você chega perto dos seus líderes, você não olha mais, é só de cabeça baixa, já era. Acabou. Olhou com os seus olhos as campinas verdes, a beleza por fora, mas esqueceu do preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. A morte espiritual vem primeiro, depois essa morte física vai acabando com você, e você não consegue mais se levantar. Hoje eu ouvi uma frase de uma menina, uma jovem, que eu falei, nossa, fulano foi para a igreja ontem, né? É, pastora. Só que ela disse para mim que ela não tem força de voltar, ela precisava da ajuda de alguém. Eu falei, sim, eu estou aqui para ajudar. Mas se ela não abandonar o pecado, infelizmente, ela não vai conseguir voltar. Porque o pecado é assim. É tão bonito ver, né? Você olha de longe, você faz igual Ló. Nossa, que coisa linda. Você olha, de repente você começa trazer ele para perto de você. Daqui a pouco você colocou os seus pés e você já está habitando nessa cidade amaldiçoada. Você já está habitando numa cidade que está debaixo da ira do Senhor. E aí, pastora, eu não tenho nada a ver e estou sofrendo porque você está junto. Você está sendo convivente, você está convivendo com o pecado do outro. Então a consequência, ela acaba acabando com você, trazendo feridas para você. Eu prefiro ficar debaixo da promessa de Deus. Eu prefiro ficar caminhando devagarzinho, tentando aqui, tentando ali, tentando aqui, de que conseguir as coisas rápido e fora da direção do Senhor. 2 homens, 2 propósitos, 2 objetivos, 2 corações. E aí? Onde que nós queremos estar? Na cidade de Sodoma ou debaixo da direção do Senhor? Sabe onde Abraão vivia? Em tendas. Sabe onde Abraão morava e cuidava dos seus servos e dos seus filhos e da sua esposa Sarai? Debaixo de uma tenda, sem mordomia, sem luxo nenhum, simplesmente esperando o tempo de Deus. Deus fala assim, Abraão, sai lá fora, deixa eu te contar algo. E de repente Deus, ele expressa para Abraão o desejo do seu coração. Quantas das vezes o Senhor expressou para você o que Ele quer para você? Nunca. Talvez você está em Sodoma. Quantas das vezes o Senhor mandou você sair da sua casa, ir lá para fora e olhar as estrelas do céu e a areia que está perto do mar? Nunca, pastora. Então você está em Sodoma. O Senhor não consegue expressar a vontade dEle para a sua vida. O Senhor não consegue expressar o desejo que Ele tem para você. O Senhor não está conseguindo expressar para você a promessa dEle para a tua vida. Você tem promessa, glória a Deus, mas está debaixo, você está fora da direção do Senhor. Prefere ficar em Sodoma, de que ficar habitando numa tenda.
Abrão, ele entendeu. E o Senhor diz assim: Abrão, vem cá. Sai lá fora que eu quero te mostrar algo. Abrão sai, Miriam. E quando ele chega lá fora, o Senhor assim: olha para o céu, Abrão. E ele começa a olhar. Está vendo as estrelas do céu? Você pode contar as estrelas do céu, Abrão? Não, Senhor. Pois bem, assim será a sua descendência. Deus disse para Abrão: pois é, você não vai conseguir contar aquilo que eu tenho preparado para você e para a sua família. Aleluia! Era promessa, meu irmão. Era promessa de Deus. Eu prefiro morar debaixo de uma tenda do que morar em uma cidade que aos meus olhos é uma cidade boa, sendo que está debaixo da ira do Senhor. Tem pessoas que preferem se relacionar com pessoas do mundo, pessoas que não estão debaixo da promessa do Senhor, mas pela sua beleza encanta os seus olhos, assim como aconteceu com Sansão. A beleza de Dalila encantou os olhos de Sansão, mas Dalila era uma mulher que estava debaixo da promessa do Deus de Israel. Uma mulher estranha, uma filisteia. Mas mesmo assim, Sansão olhou com os seus olhos e abraçou. Não, eu quero para mim, é essa que eu quero. E através de Dalila, a destruição veio para a casa de Sansão. Nossa, pastora, é desse jeito? Sim. Sansão foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. Sansão foi um homem que foi separado por Deus, um homem que tinha algo diferente, um homem que tinha segredo com o Senhor. Mas mesmo assim ele abriu mão por causa dos seus olhos. Tem uma musiquinha que o Davi gosta de cantar, do cristãozinho, que diz assim, ó: cuidado, olhinhos no que vê. Porque o pecado vem por aqui. As decisões erradas, as atitudes erradas vêm pelo nosso olhar, pelos nossos olhos. E tomamos decisões erradas que até hoje a gente sofre por causa de atitude nossa. Então quando Deus chama Abrão, que ele pega Ló, não era para ele trazer Ló. Entenda, tem coisas que é para você e não é para você compartilhar com outras pessoas. Tem coisas que o Senhor entregou foi para nós. Tem coisas que o Senhor Ele quer ter segredo comigo e com você. Mas às vezes nós somos tão boca grande que a gente quer se alegrar com pessoas que não estão preparadas para se alegrar com a gente. Então Ló, ele tomou a decisão dele. Ló, ele escolheu o lugar dele. Abraão não. Abraão escolheu ficar debaixo da promessa do Senhor. E de repente, quando Deus começa a mudar a vida de Abraão, a primeira coisa que Deus faz na vida de Abrão é o seguinte: Abrão, a partir de agora, tu não vai mais se chamar Abrão, mas sim Abraão. A sua esposa não vai mais se chamar Sarai, o nome dela será Sara. Porque quando Deus ele revela a nossa identidade, Ele revela também a vontade do Senhor para a minha vida. Então o Senhor troca Abrão a Abraão e Sarai para Sara. E Ele começou a dizer assim: olha, vocês dois, esse casal será um pai de multidões e uma mãe de multidões. Agora você entende por que que o inimigo às vezes ele vem com grande fúria para a sua vida? Porque Deus escolheu você. Deus escolheu a sua esposa para que um casal venha fazer uma grande diferença em uma localidade e em uma cidade. Quando Deus escolheu ao pastor, Ele escolheu a mim também. E Ele começou a dizer: vou plantar vocês na cidade de São Raimundo Nonato. Ficamos na direção. Ficamos debaixo da promessa do Senhor.
E quando foi o tempo de Deus, aí sim, o Senhor nos levou para fora da tenda e disse assim: a partir de agora, conta as estrelas do céu e a areia do mar. Assim será a sua descendência. Tomamos posse, acreditamos e com vocês compartilhamos uma promessa que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E através da vida de vocês, se vocês se colocar na posição de servo, se vocês se colocar na posição de Eliezer, de outro servo do Senhor, vocês também vão entrar em lugares, vão entrar em cidades, vão entrar em ambientes junto com a gente e ganhar pessoas para o reino de Deus. É assim, pastor, que Deus vai fazer. O Senhor, Ele quer pegar na minha mão, na tua mão, e sabe, ir lá naquela cidade que está debaixo da maldição do Senhor, e arrancar Ló de lá. Aleluia. Trazer Ló de lá, trazer pessoas que têm vivido na escravidão, para ficar debaixo da promessa do Senhor. Então não se preocupe se talvez você tenha vivido uma vida ruim. Não se preocupe se talvez você tenha vivido uma vida de dificuldade. Parabéns. Você está debaixo da promessa e do tempo de Deus. Não se preocupe se talvez você está conquistando as coisas com dificuldade. Parabéns. Você não está olhando com os seus olhos a beleza desta terra, mas você está olhando com os seus olhos a beleza que você vai alcançar nos céus. Sabe por quê? Porque bem-aventurado é tu que não ajunta tesouros aqui na terra, mas que ajunta tesouro no reino dos céus. Porque o nosso coração não pode ser depositado aqui, porque as coisas dessa terra vai passar. O ferrugem consome, a traça consome, os ladrão, ele vem e roubam, mas a promessa que está no meu coração e no teu coração, essa ninguém pode arrancar. Abrão guardou a promessa, Ló não. Ló preferiu ficar com as coisas boas desta terra. E você? O que é que você prefere ficar nessa noite? Com a promessa de Abrão? Ou com as dificuldades, com a maldição que Jó alcançou através daquela cidade? Lembre-se de uma coisa, amados. Tem lugares que você coloca os seus pés. Esses dias eu fui no mercadinho do lado da minha casa, e a mulher era serva do Senhor. E eu olhei assim no balcão, eu vi um monte de pimenta. Eu olhei, eu ia falar, mas acabei esquecendo. No outro dia, ela mostrou para mim. E um dia antes, ela tinha ido lá na minha casa para chorar por mim. Tô doente há não sei quantos dias, um peso nas costas, uma falta de ar. Eu não sei, uma perturbação dentro da minha casa. Eu orei por ela, as coisas acabaram, as dores foram embora. Passou uns dias, eu fui lá e eu vi um pé de pimenta. E no outro lado eu vi uma pimenta seca. E eu disse assim: fulano, o que é isso? Ah, pastor, é porque, sabe, chegou uma pessoa aqui, de repente colocou aí, eu não tive reação e aí ficou. Agora eu estou entendendo por que a sua vida e a sua casa está assim. Isso é maldição. Isso é abominação ao Senhor. Isso está trazendo abominação ao nosso Deus. Todo o poder está na mão dele. É ele que livra, é ele que guarda, é ele que cuida. Oramos, tiramos aquilo dali. Pronto, acabou. Agora você entende? Você permite coisas amaldiçoadas entrar dentro da sua casa, entrar dentro da sua família, entrar dentro do seu relacionamento. E você acaba colhendo aquilo que as pessoas estão plantando. Foi isso que aconteceu com Ló. Irmãos, Ló, ele perdeu a direção. Ló perdeu o foco. Ló esqueceu das promessas do Deus de Israel, simplesmente porque ele viu uma cidade bela, uma cidade que antigamente agradava o Senhor, uma cidade que antigamente era conhecida como o Jardim de Deus. E foi uma cidade que fizeram coisas terríveis, coisas absurdas.
coisas horrorosas, coisas que o Senhor ficou irado, o Senhor ficou triste. O Senhor disse: vou destruir tudo, não suporto o pecado deste povo. E Ló lá, e Ló junto. Então cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, cuidado com os seus olhos podem ver, mas podem trazer coisas terríveis para você. Escolha ficar debaixo da promessa, escolha ficar debaixo da vontade, escolha ficar debaixo do tempo de Deus, do que tentar conseguir as coisas fáceis e trazer maldição para a sua vida. Um dia eu fui amaldiçoada. Nossa, pastora, sim, um dia eu fui amaldiçoada. Quem me conhece sabe o meu testemunho. Eu com 15 anos de idade, eu fui amaldiçoada, lançaram uma obra de magia sobre a minha vida, e essa obra de magia vinha sobre mim até um tempo desse. Perdia peso muito rápido, emagrecia muito rápido, tinha aquele sentimento de tristeza. Às vezes subia neste altar, eu cantava, eu pregava, eu falava de Jesus para vocês, mas dentro de mim era algo que me consumia todos os dias. Ficava triste, era frustrada, uma pessoa incompleta. Eu sofri uma maldição e eu não sabia. E todos os dias eu orava e dizia: Senhor, eu tenho um casamento abençoado, temos uma igreja abençoada, temos filhos abençoados, mas o que é isso, Senhor, que me consome? O que é isso, Jesus, que tira a minha alegria todos os dias? E de repente, o Senhor, Ele revela para uma irmã daqui da igreja que eu sofria uma obra de magia há muitos anos. Eu com 30 anos, tenho 15 anos. Aí quando foi um dia, descobrimos: nossa, pastora, a senhora pastora, sim. Porque eu habitava em lugares amaldiçoados. Eu habitava em lugares que eu um dia tomei a decisão de morar, de viver, de querer, de estar. Então aquela maldição me acompanhava. Quando descobrimos, o pastor falou assim: vem cá, deixa eu orar por você. Colocou a mão na minha cabeça, impôs as mãos sobre a minha cabeça, expulsou, repreendeu, mandou embora aquela maldição. No outro dia, eu comecei a sentir tudo diferente mudar dentro de mim. Comecei a engordar, comecei a comer coisa que eu não comia antes. Cheguei a pesar 48 quilos, sendo que eu não saía dos 40, 41. Quem lembra de mim sabe que eu sempre fui muito magrinha. Só que vocês olhavam para mim e via por fora, mas o Senhor me conhecia por dentro. Então, quando aquela maldição foi quebrada, aí eu entendi que um dia eu habitei, eu escolhi, eu preferi me relacionar e colocar os meus pés em lugares errados. Quantas das vezes? Quem conhece a Bahia sabe que a Bahia é uma cidade extremamente que consulta deuses que não pode falar, entidades, espíritos. Quantas das vezes eu pequena, com 16 anos, 15 anos, se eu não me engano, saía da minha casa, ia para outras ruas do meu bairro, colocava a cabeça em uma janela e via pessoas se debatendo no chão, pessoas recebendo espíritos, recebendo entidades, recebendo espíritos que aos olhos dela eram protetores. Só que o meu pé estava lá, em lugares que estavam desagradando ao Senhor, que estava sobre a ira de Deus. Só que eu queria estar lá, eu gostava de estar lá. E pela misericórdia do Senhor, hoje eu sou pastora, amém? Mas eu poderia ter virado
uma mãe de santo. Poderia ter virado pessoas que recebiam a entidade. Sim, o meu rumo, a minha direção, o meu caminho, o Senhor Ele trilhou. E hoje eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tirou os meus pés de um lamaçal de pecado, de um lugar de maldição, de uma cidade, talvez de lugares, ambientes amaldiçoados, para me colocar debaixo da tenda do encontro e da promessa do Deus de Israel. Hoje eu me coloquei na posição de Abrão, ou seja, Abraão. Um Deus que muda a história, um Deus que restaura, um Deus que tira do pó e coloca sentado diante de príncipes e princesas do Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que servimos. Um Deus que arranca você da maldição. Arranca você de uma cidade de Sodoma. Um Deus que usa pessoas, que usa Abrão para ir lá naquela cidade e arrancar você de lá. Olha para a sua vida. Um dia Deus usou um Abrão para tirar você de uma cidade de maldição. Sim. Um dia Deus usou um Abrão, uns valentes, uns guerreiros, para orar pela sua vida, para buscar, para interceder por você. E hoje você se tornou uma mulher de Deus e um grande homem de Deus para a glória do Senhor. Poderíamos ser pessoas, poderíamos morrer naquela cidade, mas o Senhor colocou sandália dos nossos pés, um capacete da fé, uma couraça, um escudo. Aleluia. Abaxere cantar abaixou. E hoje nos tornamos homens de valor, homens e mulheres honradas pelo Senhor. Abrão e Sarai. Mesmo na velhice, Abraão gerou. Sarai, mesmo estéril, o Senhor abriu a madre de Sarai e fez com que ela viesse cumprir aquilo que foi dito pelo Deus de Israel. Mesmo entenda, eu prefiro estar na posição de Abrão. Eu prefiro estar na posição da promessa, do que querer alcançar coisa fácil e estar debaixo da ira do Senhor. Ló, ele poderia, muito bem, talvez se Abrão tivesse ido para a cidade de Sodoma, o final não tinha sido igual de Ló. Porque o coração de Abrão não estava nas coisas terrenas. O coração de Abrão estava nas coisas que eram alcançadas pelo Senhor. Lembre-se disso, guarde isso no seu coração. É você que muda um ambiente, é você que muda uma família, é você que muda uma cidade através da sua dignidade, através da sua fidelidade com o Senhor Jesus. Lembra de Sarai? Eu não vou falar sobre isso hoje, porque eu prefiro guardar para amanhã, para as mulheres, amém? Mas essa palavra é rica, poderosíssima. Através da vida de Sarai, o Senhor livrou o seu esposo e a sua família. Só que eu não vou falar sobre isso, que eu quero guardar para amanhã. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é essa: em qual cidade você quer ficar? Em qual habitação você quer morar? Debaixo de uma tenda, mas debaixo da promessa e da vontade do Senhor? Ou você quer morar em uma cidade verde, com campinas, com lugares bonitos por fora, mas por dentro é uma cidade que não serve mais para o Senhor? O Senhor lhe dá oportunidades para você escolher em qual habitação você quer morar. O Senhor lhe te dá a oportunidade de você escolher qual Deus você quer servir.
O Deus de Mamon, o Deus do dinheiro, ou um Deus que tem um coração voltado para abençoar a casa de Deus. Um Deus que tem um coração voltado para frutificar e dar fruto no momento que Deus precisa de você. Que nessa noite você venha tomar uma decisão na sua vida. Há decisões na nossa vida que traz consequências gravíssimas. Há decisões na nossa vida que traz consequências que pode trazer morte espiritual e morte física. Eu prefiro habitar em uma tenda, mas sentir a presença do Senhor todos os dias. Eu prefiro habitar debaixo de uma tenda e todos os dias viver a providência de Deus. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu digo para você isso porque eu vivi debaixo de uma tenda e vivi a providência de Deus todos os dias. A gente comia porque o Senhor nos alimentava. A gente vestia e veste porque o Senhor nos veste. A gente calça e calçou porque um dia o Senhor nos calçou e continua calçando os nossos pés. Esse é um Deus que provê. Eu prefiro ficar morando debaixo da tenda, mas debaixo da promessa do Senhor. Então que nessa noite você venha entender qual o lugar que você quer morar. Qual a cidade que você quer viver? Debaixo da ira, debaixo do pecado, debaixo da imundícia, debaixo da iniquidade, ou debaixo de uma tenda que a qualquer momento você pode sair para fora, olhar para o céu e ver a grandeza do Senhor, e ver a glória de Deus, e ver a bondade do Senhor. Abraão viveu isso, pastor. Abraão, Miriam, viveu a vontade de Deus. Ele viveu a providência do Senhor. E é tão bom. É tão bom viver o Deus que provê. É lindo. É tão bom você poder acordar cedo e você olhar para o céu, olhar para os seus filhos e dizer: Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou. É tão bom você orar e com minutos da oração o Senhor te responde. Você, meu Deus, que coisa linda. É tão bom viver o sobrenatural do Senhor. Como o Gustavo gosta de cantar, pela manhã tu vem, né? Me dá força. Pela manhã tu vem, escuta a minha voz. Esses dias uma mulher mandou uma mensagem para mim: pastor, ora por mim. Estou com caroço, não sei, um cisto, eu faço acompanhamento, mas o médico disse que não é nada. Mas quando foi esses dias apareceu outro caroço. Mas agora, pastora, dói, incha, eu não consegui dormir essa noite de tanta dor. E de repente eu estava dormindo e o Senhor falou assim: olha, pede para ela orar por você. E assim eu fiz. Deixa eu orar por você, irmã. Orei por ela em áudio. Quando terminou a oração, ela mandou um áudio chorando, aquebrantada, dizendo: eu senti a presença do Senhor. E eu senti o caroço sumir, eu senti o inchaço desaparecer, eu senti a dor desaparecer para a glória de Deus. É bom viver isso. É tão bom, irmãos, viver a resposta do Senhor todos os dias. É tão bom você acordar pela manhã e você sentir o Espírito Santo dentro de ti. É tão bom você acordar pela manhã e você sentir que as coisas não estão dando certo, mas que você está debaixo de uma tenda e está ouvindo a voz de Deus dizer todos os dias: conta as estrelas dos céus, conta a areia do mar, assim será a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus.